Graça e paz, amigos, ouvintes e telespectadores deste programa da Igreja Intercontinental dos Milagres de Deus, que é o programa denominado Escola da Vida e Atmosfera de Milagres. Eu sou o pastor Arão Luiz, da Igreja Intercontinental dos Milagres de Deus. Hoje eu vou iniciar aqui um assunto muito importante, que está postulado no livro do Apocalipse. A partir de hoje, eu vou apresentar muitos temas, muitos assuntos, muitas pregações, muitas revelações que estão no livro de Apocalipse. Por que Apocalipse? O que significa Apocalipse? Apocalipse significa revelação. E você deve concordar comigo que são poucas pessoas que se predispõem a pregar o livro do Apocalipse. Mas por quê? Por causa do elevado grau do simbolismo que é neste livro. Ou seja, o livro do Apocalipse está cheio de conotações, de figuras, de símbolos. Mas por que aconteceu assim? Por que este livro do Apocalipse é diferente dos outros livros? Por que a mensagem do Apocalipse não é clara a primeira? Precisa de muita oração, de muito discernimento espiritual. Por quê? Porque, meus irmãos, na altura em que foi escrito o livro do Apocalipse, a Igreja de Cristo vivia momentos de perseguições. Os apóstolos eram muito perseguidos. Os servos de Deus passavam por perseguições. Eram encarcerados. Eram julgamentos injustos, condenações injustas. Tudo por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus Cristo. Então, esta revelação, porque tinha que ser escrito, era imperioso, era importante, era inadiável que o livro do Apocalipse fosse escrito. O Espírito de Deus usou o nosso apóstolo João, que ele escrevesse o livro do Apocalipse em símbolo, e que só entenderia o povo receptor, que o povo do meio cristão. Ou seja, se o livro caísse nas garras ou nas mãos dos perseguidores do Evangelho, eles não entenderiam nada. Só entenderiam o livro do Apocalipse aqueles que fossem da fé. E esta mensagem era para aquele tempo, como também é para hoje e é para amanhã. É uma mensagem presente e futurista. Tudo que acontece hoje no mundo, meus irmãos, está no livro do Apocalipse, mesmo aquilo que está para acontecer. Mas vamos aqui no livro do Apocalipse, já, no capítulo 1. No capítulo 1. E vamos ler aqui já o livro do Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 9. E vemos aqui as constatações do apóstolo Paulo, o que ele diz aqui. Enquanto ele esteve preso na ilha de Patmos. E logo no início do Apocalipse, compreendemos que o apóstolo Paulo escreveu o livro, o apóstolo João, escreveu o livro do Apocalipse no momento de grande perseguição da igreja. Ele mesmo, o apóstolo João, encontrava-se preso na ilha de Patmos. E como Deus tinha um propósito com ele, Deus apareceu lá para ele em espírito e lhe mostrou todas as revelações que estão no livro do Apocalipse. Para dizer o que, meus irmãos? Quando Deus quer falar com alguém, quando Deus quer usar alguém, não importa onde a pessoa esteja. O apóstolo João, mesmo na ilha de Patmos, aparentemente esquecido, humilhado, mas Deus, através do Espírito dele, apareceu para ele e lhe mostrou toda a revelação. E por isso que diz aqui, no capítulo 1, aqui nos primeiros versículos, o Espírito de Deus fala para ele: escreva tudo que eu vou falar consigo, tudo que você vai ver, para que sirva para o presente e para as gerações vindouras. E aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, lemos o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Aí começa a revelação. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura no peito com uma cinta de ouro. Então, o apóstolo João estava preso por causa da pregação do Evangelho. Aquela foi uma época muito difícil, não é como agora. Nós, pela misericórdia de Deus, estamos a viver na graça. Apesar das lutas, pregamos o Evangelho, a abertura para pregar o Evangelho. Mas o apóstolo João se encontrava numa época histórica em que era difícil, quase que impossível, pregar pela fé, pregar o Evangelho. Eles pregaram o Evangelho foi mesmo pela fé, porque criam no Senhor Jesus Cristo. E ele, por causa de falar a verdade, de pregar Jesus Cristo, de falar da salvação, ele foi preso e jogado lá na ilha de Patmos, aparentemente esquecido pelos homens. Mas porque Deus se agradara dele e Deus queria usar, Deus apareceu lá para o apóstolo João na ilha de Patmos. E veja o que ele diz aqui, que ele estava lá em espírito e de repente, quando olhou para trás, viu alguém, viu 7 candeeiros, que fala a Bíblia, viu 7 candeeiros de ouro, e no meio desses candeeiros havia lá alguém semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aí começou a revelação. Apareceu para o João o Senhor Jesus Cristo para lhe mostrar tudo o que estava acontecendo, o porquê, para quê e qual seria o fim e até o que aconteceria nos dias de hoje. Continua mais aqui dizendo aqui o apóstolo João, que quando ele olhou para trás, no meio dos 7 candeeiros de ouro, estava lá alguém semelhante, no meio, alguém semelhante ao homem, ao filho do homem, cujos seus olhos eram brilhantes, mais brilhantes que o sol. Da sua boca, quando ele falava, parecia uma espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava. Quando ele falava, a sua voz parecia de muitas águas. Este era o nosso Senhor. E a grande revelação aqui, meus irmãos, é que os 7 candeeiros do ouro que ele viu quando olhou o apóstolo João simbolizam as 7 igrejas, simbolizam as igrejas hoje. E no meio dos 7 candeeiros estava lá o nosso Senhor Jesus Cristo. E nas mãos trazia 7 estrelas. E 7 estrelas são os 7 espíritos das igrejas. Quer dizer, o que podemos entender aqui, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, ele quer estar no meio da igreja, quer estar no centro das igrejas, dirigindo a igreja, manifestando o poder dele nas igrejas, enviando os seus anjos, dirigindo, e que a igreja o ouça, escuta a voz dele como Senhor e Salvador. E meus irmãos, aqui, nós olhamos por dias atuais, vimos muitas igrejas cujo o centro da adoração é o homem, cujo homem é que está no centro de todas as coisas. Mas o que vemos aqui em Apocalipse é que quem deve estar no meio, no centro da igreja, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, aqui continua mais aqui no versículo 17, que quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, sou o primeiro, o último, o alfa, o ômega, a testemunha fiel, o rei dos reinos, o todo-poderoso, aquele que era, que é, e que há de ser e que há de vir, aquele que veio e que há de vir, o nosso Salvador, o primogênito dos mortos. Acalmou a João, disse, João, não temas, sou eu, o Senhor Jesus Cristo. Escreva isso tudo para as igrejas, para o povo, para que saibam hoje e no futuro. Então a grande revelação aqui no Apocalipse
capítulo 1 é que o Senhor Jesus, nas igrejas, Ele quer ser o adorado, quer estar no centro da igreja. Meu irmão, olha para as igrejas, porque se você constatar ou concluir que a igreja A, B, C ou D tem como adoração o homem, a igreja adora um homem, adora uma imagem, ela não coloca o Senhor Jesus Cristo no centro das atenções. Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, não tem sido o centro das atenções daquela igreja, mas pelo contrário é um homem. O homem é que é o centro das atenções, o homem é que é adorado. Então essa igreja não é de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela coloca o Senhor Jesus Cristo no centro de adoração. Então esta é a grande revelação aqui em Apocalipse, no capítulo 1. Portanto, o nosso Senhor afiança ao nosso apóstolo João, que ele escreva tudo o que lhe falou, tudo o que viu, para que servisse naquela era, naquela época, naquela geração, como no futuro, assim como nos dias de hoje, e servirá também. Então, meus irmãos, muito obrigado por me ter ouvido, por me ter assistido. Vamos agora orar em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, graça te dou porque eu sei que o Senhor me ouve. Toca neste irmão, nesta irmã que ouviu, meu Pai, esta mensagem. Que venha entender a razão de adoração. Que o Senhor Jesus Cristo é o único digno de honras e glórias. É o único que deve ser adorado nas igrejas e pelas pessoas, meu Pai. Meu Deus, só o Teu Espírito Santo é que pode convencer as pessoas. Te louvo, te agradeço, graças te dou, porque eu sei que o Senhor está fazendo grandiosa obra nessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.